Dia do day after da votação nos Estados Unidos, alguns números, alguns nomes, algumas informações para o nosso ouvinte ficar atento conosco aqui ao longo do Jornal Gente, porque a apuração segue nos Estados Unidos, é claro, com uma disputa ali, voto a voto. Já peço perdão aqui pelo jargão, né, pelo lugar comum, mas é o que está acontecendo de fato. Voto a voto, a disputa agora naqueles estados considerados chave e que vão definir a eleição nos Estados Unidos. Vou falar aqui alguns nomes de estados para o nosso ouvinte ter na cabeça, porque são eles que vão definir a eleição. Primeiro, Pensilvânia, porque é onde a apuração está mais lenta e é dos que ainda faltam apurar os votos, o que tem o maior número de representantes no colégio eleitoral. A Pensilvânia coloca 20 representantes no colégio eleitoral dos Estados Unidos. Até agora, na Pensilvânia, apurados 75% dos votos, com vantagem, por enquanto, para Donald Trump, 55% a 43% de Joe Biden. Outros estados importantes: Michigan e Carolina do Norte, Geórgia, Wisconsin, Arizona e Nevada. Nevada menos, porque leva apenas 6 representantes para o colégio eleitoral. É nesses estados que nós vamos ficar de olho aqui durante o Jornal Gente desta quarta-feira e durante todo o tempo atualizar a apuração para os nossos ouvintes, porque é daqui que vai sair a definição sobre o novo presidente dos Estados Unidos. 270 é o número mágico de votos que o novo presidente precisa ter no colégio eleitoral para ser considerado vencedor. São 270 votos de 538. Desses 538, faltam ainda ser definidos 94. Com, até agora, uma situação muito semelhante do que aconteceu na eleição de 2016, que levou Donald Trump à presidência, inclusive com a vitória de Trump na Flórida, já na Flórida com os votos terminados na apuração e vitória de Donald Trump. Acho que o que a gente pode dizer nesse momento aqui, 8h02, é o seguinte: primeiro, ainda o quadro é muito nebuloso. A apuração nas próximas horas vai ser emocionante e talvez na Pensilvânia nos próximos dias, porque lá há um sistema mais lento de apuração de votos, justamente no estado-chave. E a segunda coisa é, de novo, as pesquisas eleitorais erraram feio nos Estados Unidos, porque apontavam uma vantagem muito maior para Joe Biden do que as urnas mostraram até agora. Bem, a gente vai colocar aqui para rodar as opiniões, as análises no Jornal Gente, e hoje também com o Cláudio Zaidan compondo a nossa bancada para ajudar o nosso ouvinte a entender melhor esse imbróglio que é a apuração, o sistema eleitoral nos Estados Unidos. Deixa eu já dar o bom dia então para o Cláudio Zaidan. Tudo bom, Zaidan? Oi, Thaís, bom dia a todos. Bom dia, Pedro Campos, Mariana Godoy e Cláudio Humberto também conosco aqui no Jornal Gente. É isso aí, Thaís. Faltam 9 estados, né, para onde a disputa segue indefinida, né, e claro que a atenção toda agora está voltada para a Pensilvânia, que é o estado que tem o maior número de delegados. São 20 delegados que podem, claro, trazer uma situação mais confortável, né, para um candidato ou outro nessa disputa final pela eleição americana. Claro que os votos pelos Correios chamam a atenção, serão decisivos, né? Nesse momento a gente tem uma diferença pequena entre a apuração de alguns canais americanos que estão acompanhando aí a eleição em cada um dos distritos. Por exemplo, a Fox, nesse momento, dá 238, uma projeção de 238 delegados para Joe Biden contra 213 de Donald Trump, que tenta a reeleição, o que mostra que Joe Biden precisaria aí de mais 32 delegados, enquanto Donald Trump 57. Outras, como por exemplo o New York Times, já dão números diferentes. 227 delegados na projeção para Joe Biden contra 213 para Donald Trump, o que mostra aí uma diferença um pouco menor. O fato é que a eleição está muito apertada, é a eleição mais disputada de todos os tempos para a presidência dos Estados Unidos, isso sem contar também a guerra de informações que você já mencionou do lado de fora dessa disputa. O fato é que a questão da abertura, né, das cédulas mostra realmente um país muito dividido na preferência pelo democrata e também
pelo republicano, Cláudio Humberto. Pois é, muito bom dia a todos, bem-vindos, Aidan, é uma honra aqui, um prazer Cláudio, ter você conosco aqui. Só o nosso Botafogo que não vai, viu, Cláudio? Exatamente, mas olha, eu estava vendo aqui o mapa da apuração neste momento, né? Se forem confirmados os votos, ou pelo menos for confirmada a tendência de vitória de Donald Trump no Michigan, nesses estados, Pensilvânia, Michigan, que ele está liderando, né, a apuração dos votos, aí vai lá de 67% das urnas apuradas até 84%, mas nesses estados ele somaria, se confirmada a tendência de vitória, ele somaria 70 votos. E portanto, com um número de votos que permitiria ele cantar a vitória, né? Mas é preciso, como dizia o Neném Prancha, né, Zaidan? O jogo só acaba quando termina. O filósofo Nenê Prancha. O problema, né, Thaís, Cláudio, Pedro e Mariana, bom dia, Mariana. Bom dia. É que o Trump, que disse que só diria que venceu depois de ter vencido, ele não cumpriu isso, ele já se diz vencedor, né? E agora, o problema é que ele tem umas reações meio caóticas, né? Então ele ameaça ir à Suprema Corte para paralisar a apuração, porque disse que o Partido Democrata contou com um esquema fraudulento em alguns estados. Então o Trump já ameaça ir à Suprema Corte e aí pode virar um imbróglio por semanas, né? Esse risco de ir à Suprema Corte existe e o Trump já declarou isso na primeira noite da apuração. Ele já sai com uma declaração bombástica, uma declaração que repercutiu muito forte na Europa. A gente já tem alguns embaixadores de cabelos mais brancos ainda, porque foi uma declaração atípica. Não é comum, não é normal o presidente dos Estados Unidos fazer isso. Eles seguem um código de educação mesmo, um noblesse oblige que existe ali. Não é uma corte, não estamos falando de monarquia, mas tem um ritual a ser seguido. E segundo alguns critérios da mais fina educação. E o Donald Trump não está nem aí para nada disso. Na Pensilvânia, como disse a Thaís mais cedo, a Pensilvânia é um estado-chave, é um desses swing states, e a Pensilvânia tem uma particularidade. Na cidade de Filadélfia, que é uma cidade bastante populosa ali naquela costa do Atlântico dos Estados Unidos, é a segunda cidade mais populosa, acho que só perde para Nova York. Na Filadélfia, os democratas vencem. E vencem de lavada. Hillary Clinton venceu na última eleição com 82% dos votos na Filadélfia, mas perdeu o estado da Pensilvânia para o Donald Trump. Então, é o que vem acontecendo agora. O Joe Biden está com 76% no condado da Filadélfia. O Donald Trump tem 22% só, mas é o Trump que está levando o estado. O que o Biden conseguiu nessa eleição que chama a atenção e que pode sim dar uma esperança ainda para quem está torcendo para os democratas é que o Biden venceu no Arizona. O Arizona era um estado que os democratas não venciam desde 1948. Então foi o primeiro estado que mudou de lado nessa eleição de 2020. Todos os outros estados até agora, até a apuração de agora, estão repetindo o resultado de 2016. Aliás, eu queria aproveitar a presença do Cláudio Zaidan aqui conosco, Zaidan, porque tem vários ouvintes aqui conversando com a gente pelo WhatsApp, como todos os dias, pedindo para a gente reforçar como funciona esse modelo da eleição nos Estados Unidos, colégio eleitoral, como que é calculado o peso de cada estado. Como é que é isso, hein, Zaidan? Bom, com exceção de 2 estados, Thaís, Nebraska e Maine, onde a distribuição é proporcional. Então, se o sujeito tem 48% dos votos, ele leva 48% dos delegados nesses 2 estados. Em todos os outros, quem ganhar, se você tiver um voto a mais ou 1.000 a mais, veja o caso do Arizona, a diferença ínfima, né? 10 mil votos. Então, se você tiver uma diferença ainda que de 1.000 votos, você leva tudo, né? O vencedor leva tudo. Então, é uma decisão dos estados. O colégio eleitoral é resultado da federação, do princípio federativo. Ou seja,
Se você tem mais votos na Califórnia e em Nova York, geralmente os democratas têm, só o Reagan quebrou isso, né? O Reagan era muito popular na Califórnia, mas geralmente os democratas ganham em Nova York e na Califórnia. Então a possibilidade, tanto que nas últimas 7 eleições, os democratas tiveram mais votos absolutos em 6 eleições presidenciais. Mas não ganharam todas elas, é o caso da Hillary, porque há distribuição no colégio eleitoral conforme o número de habitantes. Então o Texas, por exemplo, tem 38 delegados. E ele é historicamente republicano. Neste ano havia, as pesquisas indicavam empate, o Biden à frente, mas o Trump levou o Texas e levou a Flórida. O voto latino foi fundamental para a vitória do Trump na Flórida, não é? E a Flórida é aquele estado que é um pêndulo. Ora vota com os democratas, ora com os republicanos. Ele ganhou de novo nos dois. E os democratas, como sempre, ganharam na Califórnia e ganharam em Nova York. Se fosse na votação absoluta, um homem, um voto, né, que é o princípio brasileiro, por exemplo, cada cidadão um voto, cada eleitor um voto, então os democratas teriam ganhado a eleição em 2016 e também agora. Mas o colégio eleitoral não é antidemocrático. Ele é, na verdade, o resultado do princípio federativo. A disputa é estado por estado. É como se você tivesse uma eleição à parte em cada estado, tanto que há candidatos à presidência, a gente fala de Trump e Biden, mas eram mais de 50 candidatos. Alguns não têm, por exemplo, a possibilidade de concorrer em alguns estados porque não atendem às exigências daqueles estados. Então, esse é um princípio federativo, né? E daí a possibilidade de ter menos votos na votação total, absoluta, dos eleitores, mas ganhar no colégio eleitoral. E é o que pode acontecer. O Trump provavelmente perderá em números absolutos por causa de Nova York e Califórnia, mas pode ganhar no colégio eleitoral. É importante, viu, Zaidan, isso que você está mencionando, e muito fica na dúvida, né, do nosso ouvinte, porque um país tão desenvolvido como os Estados Unidos, né, não tem um sistema eletrônico, né, de votação, o que proporciona decisões como a de um juiz de Washington, nos Estados Unidos, que ordenou uma inspeção minuciosa já nas instalações, né, de processamento de 20 serviços postais em 15 distritos do país. Isso inclui alguns estados cruciais, né, para o resultado das eleições, como Michigan, né, Pensilvânia, Georgia, que ainda não tem aí uma ideia do que pode ter acontecido nessa eleição. São 300, né, mil votos que, de alguma forma, aí não foram contabilizados, enviados pelo correio, e que, claro, há uma investigação em curso para saber por que isso aconteceu. Mas fica essa dúvida, né, Zaidan, Thaís, Cláudio, Mariana, por que essa potência mundial não adota um sistema mais moderno de votação e mais ágil também de apuração, como é, por exemplo, o sistema brasileiro, que nós temos o resultado poucas horas depois do fechamento das urnas, né, Zaidan? Sim, agora também isso depende de cada estado, né? Há estado onde há votação com urna eletrônica, há estado onde há votação, aquela que a gente fazia antigamente na fichinha, né? Você colocava ali um X no candidato. E há pouco tempo na Flórida você tinha um sistema de perfuração, né? Que é o mais arcaico, né? E depois foi substituído. Naquela eleição do Bush com Al Gore ainda era o sistema de perfuração. Então cada estado decide o que faz da vida. Bom, Pedro, para a gente ter uma ideia, num assunto capital, que é a pena de morte, a partir do momento que a Suprema Corte decidiu que a pena de morte não fere a Constituição Federal, cada estado decide se tem ou não pena de morte. É, de fato, uma federação, não é? O Brasil, por exemplo, se autodenomina uma federação, mas não funciona como uma federação. Há um poder centralizado, uma legislação que vale para todos os estados na maioria dos assuntos, inclusive tributário, penal, e lá não. Cada estado decide o que faz da vida desde que não fira a Constituição Federal. Tanto é, né, Zaidan, que no sistema de apuração da eleição, cada estado também decide a hora de abrir as cédulas de votação, né? Não tem uma decisão uniforme, né? E uma justiça eleitoral que coordena todo esse processo no país. Tem estado que começou a abrir as urnas antes mesmo do fim da votação. Isso é permitido de acordo com a lei estadual, nessa esteira do que você vem dizendo para nós aqui. Por causa da pandemia houve a votação pelo correio. Agora, Thaís, o que chama a atenção é o comparecimento, né? Porque, claro, o voto é facultativo, mas foi um comparecimento extraordinário, né?
É verdade. Olha, deixa eu só repetir aqui o número da apuração que a gente tem acompanhando aqui o portal do New York Times, que tem parceria conosco aqui no Grupo Bandeirantes. Na Pensilvânia, 75% dos votos apurados, Donald Trump tem 55% dos votos, e se isso se mantiver no final da apuração, ele leva 20 representantes ao colégio eleitoral, dos estados mais relevantes. Também entre aqui outros estados relevantes, no Michigan, 16 representantes no colégio eleitoral, até agora 80% dos votos apurados, Donald Trump vai levando também. Wisconsin, 10 representantes no colégio eleitoral, 89% dos votos apurados, aqui da Biden, com 49% dos votos. Nosso ouvinte já percebeu que em nenhum desses estados o jogo está definido ainda. Às vezes está mais pendente para um, mais pendente para outro, mas não definido. Na Carolina do Norte, mais apertada ainda aqui a apuração. Trump 50%, Biden 49%, 95% dos votos apurados até agora. A Carolina do Norte leva 16 representantes ao colégio eleitoral nos Estados Unidos. Você está conosco aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.